Minha filha, chegue mais perto. Sente-se aqui comigo. Pegue sua xícara de chá. Eu tenho algo para te contar que eu guardei as 7 chaves. Não por maldade, mas porque nem eu mesma entendia a gravidade disso. Sabe, a gente passa a vida inteira acreditando que ter coisas é ter história, que quanto mais cheia a casa, mais cheia a vida. Mas eu descobri, aos 70 anos, que a coisa mais valiosa na minha casa hoje não é o que eu tenho, é o que eu finalmente tive a coragem de jogar fora. Por 10 anos, uma década inteira. Pense bem no que são 10 anos da vida de uma mulher. Eu me convenci de que era a guardiã oficial das memórias da minha família. Eu achava que, se eu descartasse um lençol velho ou um vaso trincado, eu estaria apagando as pessoas que os usaram. Que tolice a minha! Eu não era guardiã de nada. Eu era uma prisioneira voluntária. E sabe quem era o meu carcereiro? Não era um monstro. Não era uma pessoa má. Era um único vestido de seda azul, trancado em um guarda-roupa tão entulhado que as roupas ali dentro não conseguiam mais respirar. Aquele vestido era um fantasma lindo de uma vida que eu não vivia mais. Ele tinha o brilho de uma época em que eu me sentia invencível. E todos os dias, o silêncio dele, dentro do escuro, exigia que eu ficasse lá no passado com ele. O peso daquela promessa de um dia eu volto a ser aquela mulher era mais pesado que o meu próprio luto. Mas hoje eu decidi que o trabalho começa. Vamos limpar o espaço para limpar a mente. Não se trata de uma faxina, minha querida. É uma necessidade espiritual. É sobre o mar, o espaço entre as coisas. Junte-se a mim nesse processo. E enquanto você me ouve, eu quero que você procure aí na sua própria casa. Pode ser no fundo de uma gaveta ou no alto de uma prateleira, o seu vestido azul. Aquele objeto que te segura num passado que já não te serve mais. Me conte a sua história nos comentários depois. Eu quero muito ler. Vamos começar. A porta do meu guarda-roupa, ela não abre totalmente. Você consegue imaginar isso? Viver 10 anos com uma porta que se recusa a mostrar o que tem dentro? Ela não abre totalmente Bem, perdi a conta. Talvez uma década. Ela abre apenas o suficiente para eu passar a mão de lado. E então
ela bate numa represa. Uma parede sólida de tecido, lã e memórias, que se tornou tão densa quanto o gesso das paredes. Eu fico diante dessa porta quase todas as manhãs. Sinto a maçaneta de latão, sempre fria, na palma da minha mão. E eu hesito. Todos os dias eu hesitei. Não era uma escolha sobre o que vestir. As roupas que eu realmente uso, essas que cabem na minha vida de hoje, ficam na pequena cômoda perto da janela, onde o sol bate. Não, abrir essa porta era um ritual. Era como visitar um túmulo. A primeira coisa que foge quando eu forço a fresta é o cheiro. E não é cheiro de naftalina, nem de cedro, nem de perfume caro. É o cheiro de ar viciado. É o oxigênio que foi aprisionado em 1985 e nunca mais teve a chance de circular. É o cheiro do tempo compactado, pesado. Eu costumava mentir para mim mesma, dizendo que estava preservando roupas. Agora eu percebo. Eu estava apenas guardando ar velho, mantendo o próprio fôlego da minha vida passada sob chave. Meus dedos tentam deslizar pelos cabides, mas eles não deslizam. Você não pode folheá-los como em uma loja. Estão tão apertados uns contra os outros que os ombros de blazers de lã pesada parecem ter se fundido à seda delicada dos vestidos de verão. Parece menos um armário e mais uma formação geológica. Camadas da minha vida, comprimidas pela pressão implacável dos anos que passaram. Toco o tweed áspero de um terno que usei em uma conferência importante. Lembro-me de como eu me sentia alta naquele dia. O tecido está duro agora, inflexível. Ele se lembra de ser importante, mas ele não me serve mais. Ao lado dele, o ombro escorregadio e frio de um vestido de gala. Suas lantejoulas captam a luz fraca que entra pela fresta, um brilho opaco, como escamas de um peixe que morreu há 1000 anos. Isso não são mais roupas, são fantasmas. Efígies de uma mulher que eu conheci e que já não existe. Uma mulher que o mundo exigia que usasse lantejoulas. Tocá-las dói, porque eu não sinto o tecido. Eu sinto o contorno nítido e oco da minha própria ausência. Hoje, um vislumbre de
Não sei se foi coragem. Talvez tenha sido apenas cansaço de ser prisioneira. Me fez tentar algo diferente. Vi um pedaço da manga de uma jaqueta azul marinho. Tinha linhas limpas, era austera, me fazia sentir capaz. Eu decidi que queria apenas vê-la, só vê-la por inteiro. Minha mão se infiltra naquela massa de pano. Os cabides gritam em protesto, um gemido metálico agudo contra o varão que está visivelmente envergado. Meus dedos encontram o ombro da jaqueta, mas ela não se move. Está presa como uma peça de museu colada na parede, mantida no lugar por um cardigan de contas de um lado e um conjunto de roupas de ginástica ridiculamente otimistas do outro. Eu puxo, primeiro com gentileza, depois com um grunhido que eu nem sabia que ainda conseguia dar. O varão inteiro cede um pouco, soltando um gemido baixo de metal estressado. O som é obsceno no silêncio da minha casa e nada se move. A jaqueta faz parte da parede agora. Uma única memória não pode sair sem arrastar todas as outras com ela. Eu retiro minha mão, derrotada, e sinto uma onda de calor subir pelo meu pescoço. É frustração, uma raiva súbita, aguda, totalmente indigna de uma senhora da minha idade. Raiva de uma jaqueta, raiva de um móvel de madeira, raiva de mim mesma por ter deixado isso chegar a esse ponto. Minha respiração fica curta. O ar no quarto começa a parecer tão denso quanto o ar dentro daquele armário. Olho ao redor. Vejo as pilhas de livros que eu juro que vou ler, mas cujas páginas já amarelaram. Vejo as caixas de fotos que eu pretendo organizar há 20 anos. As figuras de porcelana na cômoda, acumulando camadas de poeira que eu apenas finjo não ver. Não é só o guarda-roupa, minha filha. É a casa inteira. As paredes, os móveis. Parece que tudo está prendendo a respiração junto comigo. Não há espaço, não há pausa. E se a casa está cheia demais, então a minha alma deve estar transbordando de coisas que eu não preciso mais carregar. Deixo a porta do guarda-roupa fechar. Ela não clica, não tem aquele som satisfatório de fechamento. Ela apenas bate suavemente contra a massa imóvel
do meu passado. Fico ali, no silêncio, e sinto uma pressão nos meus ossos. As fundações da minha vida estão gemendo. Algo tem que ceder. Ou eu quebro, ou eu abro espaço. Eu dou um passo para trás, depois outro, até encostar na parede oposta. Meu olhar se afasta da maçaneta e tenta abranger todo o quarto. E aí eu vejo com clareza. Não se trata das coisas. Nunca foi sobre as roupas ou os livros. É sobre o aperto, essa densidade implacável de ter. Uma vez eu li sobre um conceito japonês que nunca saiu da minha cabeça, embora eu tenha levado décadas para praticar. Chama-se Ma, o espaço entre as coisas. No Japão, eles entendem que é o vazio que dá significado à forma. É o silêncio entre as notas que faz a música ser música e não apenas barulho. É a parte não pintada da tela que dá poder à pincelada do artista. Meus olhos ardem com o ruído desse quarto. É um motim de padrões, um caos de cores que não conversam mais. Não há má aqui. Minha vida se tornou um único acorde ensurdecedor que dura 10 anos. Uma frase interminável que não tem vírgula, nem ponto final, nem espaço para respirar. Meu olhar volta para a fresta da porta e lá está ele, um brilho de azul profundo, a âncora, o vestido de seda azul que eu usei naquela noite de verão, quando o vento soprava e eu me sentia a mulher mais amada do mundo. Ele mantém uma autoridade sobre mim. A luz da janela atinge o tecido e ele parece se mover, como a superfície de águas profundas à meia-noite. Eu o mantive ali por 10 anos, achando que estava honrando o momento. Que tola! Um vestido desses não foi feito para ser preservado como uma múmia. Ele foi feito para risadas altas, para o tilintar de taças de champanhe, para o calor de uma mão nas costas. Ao mantê-lo cativo no escuro, eu estava insultando a alma dele e, por consequência, a minha. As desculpas que eu inventei foi um presente, custou caro, tem valor sentimental. Eram apenas pedras que eu usava para construir o muro do meu próprio luto. Porque a desordem é familiar, sabe? A dor é um marco que nos faz sentir que ainda estamos ligadas a quem partiu. Mas o excesso de passado mata o presente.
Meus pés se movem antes que eu possa pensar. Vou até o quarto de hóspedes e pego uma daquelas caixas de papelão que eu guardava para uma mudança que eu sabia, lá no fundo, que nunca faria. Volto para o meu quarto e coloco a caixa na cama. O interior dela é liso, marrom, vazio. É um retângulo de potencial puro. O som de montar a caixa, o estalar das abas de papelão é seco e decisivo no silêncio. Fico ali, entre o fantasma no armário e a promessa vazia na cama. Eu achei que a parte mais difícil seria deixar ir. Não, a parte mais difícil é encontrar a coragem de aceitar o vazio da caixa. É o medo de não ter nada para colocar no lugar. Minha mão treme quando seguro o cabide acolchoado do vestido azul. Eu levanto. Pela primeira vez em anos, ele está livre. A seda é pesada, fria como água corrente. Levo ao rosto. Sinto o cheiro do perfume que já desvaneceu. Eu não choro. O tempo de chorar já passou. Eu apenas o dobro. A seda desliza sobre si mesma com um sussurro líquido, um suspiro de alívio. Coloco-o no fundo da caixa. Obrigada, eu digo em voz alta. Obrigada pela dança. Não é um adeus amargo, é uma libertação. Estou desonerando esse objeto da obrigação impossível de me fazer sentir jovem de novo. E então o ritmo assume. Começo a tirar peça por peça. O raspar do metal no varão se torna minha música. Um blazer de tweed, uma blusa de linho amassada, um vestido de flores que hoje parece pertencer a uma estranha. Toco, dobro, solto. Toco, dobro, solto. A tarefa se torna mecânica, como lavar a louça. E há um conforto nisso. O grande ato de deixar o passado ir se torna algo comum, do dia a dia. E porque é comum, torna-se possível. A caixa se enche. Meus braços doem, estou suando, mas sinto um estalo entre minhas omoplatas. Uma tensão de anos finalmente se solta. Eu inspiro e o ar atinge uma parte dos meus pulmões que estava empoeirada. O peso que eu carregava não estava no armário, minha filha. Estava em mim. Agora, olhe para este guarda-roupa comigo. Consegue ver o fundo dele?
O cedro está brilhando sob a luz do sol. As partículas de poeira dançam nos novos espaços vazios. Eu me sinto desamarrada, como se pudesse flutuar. Pela primeira vez em uma década, este é um quarto, não um cofre. E eu não sou mais uma guardiã, sou apenas uma mulher. E sabe o que é mais engraçado? Eu ainda não sei o que fazer com todo esse espaço. Mas pela primeira vez, eu não tenho pressa de preenchê-lo. O silêncio da casa mudou. Antes, era um silêncio pesado que abafava o som. Agora é um silêncio limpo, como a quietude de um campo depois que a neve cai. Não é mais sobre a falta de quem se foi, é sobre a presença da minha própria respiração, que agora tem lugar para se expandir. A paz que eu sinto não veio de uma solução mágica, mas de ter me dado permissão para ser minha própria companhia em um lugar arejado. Eu não esvaziei meu armário. Eu fiz espaço para mim mesma e descobri que aos 70 anos ainda há muito espaço para eu crescer. Dê uma olhada nos seus próprios quartos hoje. Olhe para os vãos entre as suas coisas. Eles estão apenas segurando o ar parado ou estão esperando pela luz entrar? Se você sentiu que esse relato tocou seu coração, considere se inscrever aqui no nosso encontro. Vamos aprender juntas a abrir espaço para o que realmente importa. E não esqueça, qual é o seu vestido azul? Deixe seu relato aqui embaixo. Eu vou ler cada um com todo o carinho do mundo. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.